Imagine só, depois de anos economizando cada centavo, finalmente realizei o sonho de comprar minha própria casa. Um refúgio tranquilo, longe do caos da cidade, onde pudesse respirar fundo e chamar de meu. Mas o que esses que se dizem família fizeram? Enquanto eu estava a trabalho, invadiram minha propriedade como se fosse deles, transformaram meu lar em balada e ainda tiveram a cara de pau de se sentir no direito. A vizinha ligou assustada: tem gente na sua casa. Abro o aplicativo das câmeras e quase caio para trás. Lá estavam eles, minha amada família, se divertindo à minha custa, bebendo, rindo, como se aquele espaço não fosse fruto do meu suor. Sem pensar duas vezes, liguei para a polícia. Intrusos na minha residência, foi tudo o que precisei dizer. O resto? Você nem imagina o circo que armou. Meu nome é Verônica Hiroshina, tenho 32 anos e trabalho como representante comercial em uma multinacional. Minha rotina? Uma maleta, um avião e, quando dá sorte, 10 dias por mês no meu apartamento alugado, um cubículo de concreto em um prédio velho, onde os vizinhos parecem morar dentro da minha cabeça. À esquerda, a TV da senhora surda no volume máximo, à direita, o casal que briga como se o mundo fosse acabar amanhã, e lá em cima, uma manada de elefantes ensaiando o sapateado. Chegar em casa depois de uma viagem exaustiva e encontrar esse festival de barulho? Era o suficiente para me fazer perder a paciência. Foi quando decidi: chega. Hora de ter um lugar só meu, onde o silêncio não seja um luxo. Um espaço modesto, mas meu, com terreno, árvores e, acima de tudo, paz. Liguei para Dennis Croftsall, um antigo conhecido da faculdade que hoje é corretor de imóveis. Dennis, preciso de um lugar. Nada extravagante, só um cantinho longe do barulho, com vizinhos que não me façam querer mudar de planeta. Ele entendeu na hora. Deixa comigo. Assim que encontrar algo decente, te aviso. Enquanto ele garimpava opções, resolvi visitar meus pais. Sim, sei que deveria ir mais vezes, mas com minha agenda maluca, cada visita virava uma maratona de culpa. Eles moram numa casa de madeira antiga, no mesmo bairro há décadas, e minha irmã mais velha, Jana, de 34 anos, parece ter se mudado para lá definitivamente. Casada com Roman, outro especialista em não fazer nada e com 2 filhos pequenos, ela trata a casa dos meus pais como se fosse um hotel 5 estrelas com serviço de babá incluído. Cheguei e, claro, a cena era previsível: Jana deitada no sofá como uma rainha exausta, Roman hipnotizado pelo celular, as crianças, Tima, de 6 anos, e Sasha, de 4, fazendo a maior bagunça, enquanto minha mãe se desdobrava na cozinha. O jantar foi um monólogo sobre os feitos dos netos, os dramas financeiros da Jana e, é claro, minha vida solitária. Quando finalmente consegui uma brecha para soltar minha notícia, comprei uma casa, o silêncio foi tão ensurdecedor que até Tima parou de choramingar pelo suco derramado. Todos me encararam como se eu tivesse anunciado uma viagem a Marte. Minha mãe, a primeira a reagir: uma casa? Para quê, Verônica? Você vive viajando. Alugar não basta? Jana não perdeu tempo: eu tenho filhos, preciso de espaço. Você não. Para que casa sozinha? Fiquei boquiaberta. Era sério aquilo? Minha própria família achava que eu não merecia ter um lar porque não tinha um marido e 2 filhos pendurados no pescoço. Meu pai, sempre o juiz implacável, sentenciou: você é egoísta. Só pensa em si mesma. A Jana é que precisa, ela tem obrigações. Minha mãe balançou a cabeça em concordância, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Roman, é claro, apoiou a esposa com um aceno de cabeça. Senti como se tivesse caído em um universo paralelo. Esse casa é minha. Comprei com meu dinheiro, meu esforço. Não é de ninguém mais, respondi, a voz tremendo de raiva. Jana retrucou, acusando-me de não ter coração, de ignorar os sobrinhos. Meu pai aumentou o tom: sem família, sem filhos, você não precisa de uma casa. É um desperdício. Não aguentava mais. Levantei-me, peguei minha bolsa e saí sem olhar para trás. Os gritos deles ecoaram pelo quintal, mas eu já estava no carro, com as mãos trêmulas no volante. A frase do meu pai martelava na minha cabeça: você não merece uma casa porque não tem filhos. Cheguei em meu apartamento, atirei-me na cama e tentei dormir, mas o peso daquela injustiça não me deixou fechar os olhos.
Na manhã seguinte, meu celular explodiu. Mensagens da minha mãe me chamando de egoísta, do meu pai exigindo que eu ligasse, e da Jana, com um festival de ofensas por mensagem. Apaguei tudo sem ler até o fim. Precisava trabalhar. 2 semanas depois, ainda me recuperando daquele pesadelo familiar, Denis ligou animado. Verônica, encontrei. Uma casa perfeita para você. 3 quartos, terreno grande, rua sem saída, silenciosa. Os donos estão se mudando e querem vender rápido. E o melhor, vem mobiliada, com tudo de qualidade. No sábado seguinte, ele me levou para conhecer. Assim que vi a casa, soube, era ela. Pequena, mas aconchegante, com um terreno de 7 ou 8 hectares, árvores frutíferas e uma entrada vermelha que parecia me chamar. Por dentro, era ainda melhor, móveis que eu jamais poderia comprar novos, uma cozinha com bancada de pedra, uma sala de estar convidativa. Denis me apresentou aos vizinhos, à esquerda, a aposentada Galina Ilinisha, uma senhora simpática que morava ali havia 20 anos, lá à direita, uma família com adolescentes educados. O preço? Dentro do meu orçamento, com sobra até para a mudança. É minha, declarei sem hesitar. 3 semanas depois, eu estava no cartório, assinando os papéis. Ainda não acreditava que aquilo era real. Até que, enquanto organizava a mudança, resolvi instalar câmeras de segurança, só por precaução. E foi então que, em uma de minhas viagens, recebi a ligação da vizinha: tem gente na sua casa. Abri o aplicativo e vi a cena. Minha família, a mesma que disse que eu não merecia aquele lugar, agora o invadia como se fosse deles. Sem pensar 2 vezes, liguei para a polícia. Afinal, intrusos são intrusos, mesmo que compartilhem meu sangue. Como tudo aconteceu tão rápido. De repente, eu era dona de uma casa, minha casa, com terreno, sem vizinhos barulhentos do outro lado da parede. A família, nenhuma palavra. Depois daquele jantar, decidi que eles não mereciam saber. Nem pensar em convidá-los para a festa de inauguração. Pra quê? Pra que pessoas que acham que eu não mereço um teto sobre a cabeça? O dia da mudança foi perfeito. Contratei uma caminhonete com carregadores, embora não tivesse quase nada para levar, a casa já veio mobiliada. Na primeira semana, andava de cômodo em cômodo, tocando em tudo, ainda incrédula. Podia tomar café no quintal de manhã, ouvindo pássaros em vez de buzinas. À noite, um silêncio tão profundo que, pela primeira vez em anos, dormi sem tampões nos ouvidos. Logo depois da mudança, tive que viajar a trabalho novamente. Mas quando voltei, 2 semanas depois, resolvi comemorar como merecia. Organizei uma festa e chamei quem eu queria, colegas de trabalho, amigos da faculdade, primos e tias que sempre me trataram com respeito. A celebração foi incrível. Todos elogiaram a casa, disseram como estavam orgulhosos de mim. Assamos churrasco no quintal, bebemos vinho, rimos sem preocupações. Eu estava radiantemente feliz, mostrando meu lar para pessoas que realmente se importavam comigo. Era por volta das 8 da noite, quando a festa estava no auge, que alguém tocou a campainha. Não esperava mais ninguém. Abri a porta e quase caí para trás. Lá estavam eles, meus pais, Jean e Romain, todos arrumados como se fossem convidados de honra. Surpresa, disse minha mãe, com um sorriso falso estampado no rosto. Te achamos. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntei, ainda em choque. Como conseguiram o endereço? Ela apenas acenou com a mão, como se fosse irrelevante. Temos nossos métodos. Não vai nos convidar? Não tive tempo de reagir. Eles simplesmente entraram, passando por mim como se a casa fosse deles. Fiquei paralisada, observando enquanto ocupavam minha sala, agindo como donos do lugar. Alguém dos primos deve ter falado. Devia ter sido mais cuidadosa. Assim que cruzaram a porta, foi como se tivessem trocado de pele. Minha mãe começou a elogiar minha conquista para os convidados, como se sempre tivesse acreditado em mim. Olhem só o que nossa Verônica conseguiu. Estamos tão orgulhosos. Dizia, enquanto meu pai apertava as mãos dos meus colegas, fingindo ser o pai amoroso que nunca foi. Sempre soubemos que ela ia longe. Criamos bem, não é? Era de doer.
As mesmas pessoas que, 2 semanas antes, tinham me dito que eu não merecia aquela casa, agora se exibiam como minha maior torcida. Enquanto isso, Jean e Roman se espalharam pela casa. Jean subiu ao meu quarto, abrindo armários, espiando o banheiro. Roman revirava os armários da cozinha, examinando cada eletrodoméstico como se fosse um inventário. Não era uma visita, era uma inspeção. Fiquei enojada, mas não queria estragar a festa dos meus convidados. Eles ficaram 1 hora, encenando a família perfeita. Quando finalmente anunciaram que iam embora, as crianças precisam dormir, minha mãe ainda teve a cara de pau de me olhar com reprovação. Que vergonha, Verônica! Não convidar a família para o seu novo lar. Nem sequer nos avisou que comprou uma casa. Não é assim que se trata os pais. Meu pai complementou, com voz de falso desaponto. Tivemos que ficar sabendo por estranhos. Isso não se faz. Mas eu não senti culpa. Só alívio quando finalmente saíram. O resto da noite fluiu muito melhor sem eles, embora os amigos depois tivessem me perguntado, que família mais esquisita, hein? Tão falsa. Depois da festa, decidi me dedicar ao terreno. Sempre sonhei com um jardim, mas nunca tive espaço. Agora, 7 centenas de metros quadrados eram só meus. Passava os fins de semana plantando flores, capinando, aproveitando meu pedacinho de céu aberto. Foi assim que conheci Galina e Linisha, minha vizinha. Numa manhã de sábado, enquanto eu lutava com um arbusto teimoso de groselha, ouvi sua voz do outro lado da cerca. Tem que podar com mais força, menina. Não tenha medo, essas plantas são resistentes. Ergui a cabeça e vi uma senhora de uns 70 anos, toda suja de terra, mas com uma energia que muitos jovens não têm. Sou Verônica, me apresentei, aproximando-me da cerca. Acabei de me mudar, faz só algumas semanas. Galina e Linisha. Mas pode me chamar só de Linisha, sorriu ela. Conversamos por horas. Uma mulher adorável, que me contou sobre a vizinhança, ofereceu-se para cuidar da casa quando eu estivesse fora. Foi bom saber que tinha alguém de confiança por perto. 2 meses se passaram sem problemas. A cada dia, amava mais aquele lugar. Até que, outra viagem de trabalho. Desta vez, avisei Linisha. Ela prometeu ficar de olho. A primeira semana passou tranquila. Mas na quarta-feira da segunda semana, às 11 da noite, o telefone tocou. Era ela. Verônica, querida, desculpe ligar tão tarde, mas tem gente na sua casa. A luz está acesa, tem música. Meu coração gelou. Tem certeza? Talvez tenha se enganado. Tenho certeza. Ouço vozes. E música. Tentei racionalizar. Talvez Linisha tenha assistido a muitos filmes de suspense. Talvez seja a idade. Agradeci, mas disse que devia ser um engano. Se não acredita em mim, não vou insistir, respondeu ela, fria, e desligou. Cancelei o resto da viagem e voltei correndo. Cheguei em casa e, à primeira vista, tudo parecia normal. Nada tinha sumido, nenhuma janela quebrada. Fiquei envergonhada por ter duvidado de Linisha. Na manhã seguinte, comprei um bolo e fui me desculpar. Ela abriu a porta, aparentemente aliviada. Tenho uma coisa para mostrar, disse, levando-me até a cozinha, onde seu telefone estava sobre a mesa. Mostrou-me um vídeo. A qualidade não era das melhores, estava escuro, mas dava para ver claramente minha casa. Dentro, as luzes acesas. E nas janelas, sombras se movendo. Deus do céu, e Linisha. Me desculpe, eu não acreditei em você, minha voz tremia. Sabe quem era? Não dá para ver os rostos. Mas eram pessoas, com certeza. Ela me enviou o vídeo. Voltei para casa em pânico. Como alguém entrou sem arrombar nada? No mesmo dia, contratei uma empresa de segurança. Amanhã de manhã instalamos tudo, disse o gerente. Câmeras em todas as entradas, no perímetro do terreno e uma na sala. Tudo vinculado ao seu celular. E discretas, ninguém vai notar. No dia seguinte, tudo foi instalado. As câmeras eram minúsculas, quase invisíveis. Testei o aplicativo,
imagem cristalina de cada canto da casa. Por um mês, nada aconteceu. Checava o aplicativo obsessivamente, mas tudo estava tranquilo. Comecei a pensar que talvez ninguém mais aparecesse. Até que, outra viagem. Mas desta vez, estava preparada. Tinha as câmeras. Se alguém entrasse, eu veria e chamaria a polícia na hora. Avisar Elinisha, que prometeu ficar atenta. 3 dias depois de sair, o telefone tocou novamente. Era ela, a voz urgente. Verônica, tem gente na sua casa de novo. Ouço música, vozes. Meu coração disparou. Abri o aplicativo e me conectei à transmissão ao vivo. O que vi congelou meu sangue. Na minha sala, havia pessoas. Mas não eram estranhos. Era minha família. Meus pais, Jean e Roman, instalados como se estivessem em casa. Mas não era só isso. Com eles, havia mais 8 pessoas, aparentemente, amigos do casal. Todos na minha sala, bebendo meu vinho, rindo como se aquele espaço fosse deles. Eles riam, brindando com taças de cristal. Meu cristal observava em estado de choque enquanto minha irmã, Jean, passeava pela minha casa como se fosse dona do lugar, mostrando cada canto aos convidados com a arrogância de uma anfitriã. Roman, meu cunhado, postou-se atrás da bancada da cozinha, misturando coquetéis com a familiaridade de quem faz isso todos os dias. Meu pai, espalhado no meu sofá favorito, aquele que eu escolhi depois de meses de pesquisa, cruzava as pernas como se estivesse em sua própria sala. Minha mãe, na cozinha, mexia nas minhas panelas, servindo petiscos em meus pratos. O primeiro impulso foi ligar e gritar, exigi-los que sumissem dali para o inferno. Mas a raiva queimava além de palavras. Discar 112 foi instintivo. Alô, polícia? Há pessoas estranhas na minha casa. Estou em viagem a trabalho, e eles invadiram meu espaço, fazendo uma festa na sala. A senhora está vendo isso agora? Sim. Tenho câmeras de segurança. Estou assistindo pelo aplicativo no celular. São 8 pessoas bebendo, se divertindo. Já enviamos uma viatura. Fique na linha, acompanhe as imagens. Enquanto falava com a atendente, a transmissão continuava. Minha querida família e seus amigos seguiram se divertindo, sem a menor ideia de que a polícia já estava a caminho. 10 minutos depois, as luzes azuis piscaram na tela. 2 policiais saíram do carro, dirigindo-se à porta da frente. Bateram com força. Pela câmera, vi todos dentro da casa congelarem. A música foi cortada no mesmo instante. Roman abriu a porta, visivelmente nervoso, gesticulando enquanto tentava explicar algo aos oficiais. Eles entraram, começaram a interrogar cada um. Meus pais e Jean estavam em choque. Seus amigos, perdidos, com olhares de pânico. Um policial anotava tudo, o outro fazia perguntas. E então, o caos explodiu. Roman, claramente bêbado, perdeu o controle. Vi quando elevou a voz, apontando o dedo para o rosto de um dos policiais. O oficial recuou, dizendo algo, mas Roman só ficava mais agressivo. Um dos suspeitos está sendo hostil com nossos agentes, anunciou a atendente. Enviando reforço. E foi o que bastou. Roman tentou empurrar o policial. Imediatamente, foi imobilizado, algemado. Debatia-se, gritando algo que as câmeras não captavam. Minutos depois, mais viaturas chegaram. Assistia, impotente, enquanto todos eram escoltados para fora, Jean chorando, meus pais apavorados, Roman sendo arrastado em algemas. Os amigos, humilhados, foram colocados em carros separados e levados embora. Meia hora depois, o telefone tocou. Era a delegacia. Verônica Vladimirovna, aqui é o tenente Kuznetsov. Detivemos várias pessoas em sua residência. Eles alegam que tinham permissão para estar lá, que a senhora lhes deu as chaves. Procede? Absolutamente não. Nunca autorizei, nunca entreguei chaves. Isso é invasão de domicílio. Os detidos afirmam ser seus parentes. O que aconteceu? Um enorme equívoco. São minha família, mas isso não lhes dá o direito de arrombar minha casa. Exijo que respondam criminalmente.
Deixaremos para o esclarecimento amanhã. Venha à delegacia fazer o boletim de ocorrência. Mal desliguei, as chamadas começaram. Meus pais. Jean. Não atendi. As mensagens se multiplicavam. Filha, estamos na delegacia. Diga a eles que foi um mal-entendido. Mãe? Isso é absurdo, Verônica. Fale com a polícia, você nos autorizou a usar a casa. Pai? Não acredito que chamaste a polícia para a tua própria família. Os meus filhos estão com a sogra, não consigo contato. Estás arruinando a nossa vida. Jean. Li tudo e ri. Achavam mesmo que eu mentiria à polícia para protegê-los depois do que fizeram? Nem pensar. Liguei para meu chefe, expliquei a situação. Preciso voltar urgentemente. Entendido, respondeu. Meu assistente finaliza a viagem por você. No dia seguinte, já estava de volta. A casa era um caos, taças espalhadas, migalhas na mobília, garrafas vazias na cozinha. Não tiveram tempo de limpar, a polícia chegou antes. Fui direto à delegacia. Eles ainda estavam lá. Passaram a noite na cela. Assim que me viram, começaram a falar em todos ao mesmo tempo. Verônica, graças a Deus. Mãe? Filha, explica aos oficiais que foi um engano, que tínhamos permissão. Pai? Preciso dos meus filhos. Jean, aos prantos. Romã apenas me encarava, os olhos injetados de ódio. Virei-me para o investigador. Quero deixar claro, ninguém teve minha autorização. Não dei chaves, não permiti que estivessem aqui. Invadiram minha casa e fizeram uma festa enquanto eu trabalhava. Meus pais empalideceram. Jean chorava mais alto. Romã me olhava como se quisesse me matar. Meu pai ainda tentou. Verônica, para com essa palhaçada. Dize a verdade, nos deste as chaves e depois te zangaste por bobagem. Estou dizendo a verdade. Eles arrombaram minha casa. O investigador assentiu. Escreva o depoimento. Seguiremos o procedimento. No fim, decidi não insistir na pena máxima. Pena dos sobrinhos. Pedi que soltassem sob fiança, mas as consequências vieram mesmo assim. Dias depois, a polícia ligou com os detalhes. E era pior do que imaginava. Sua irmã fez cópias das suas chaves durante o seu churrasco de inauguração, revelou o investigador. Usou termoplástico para moldar e depois encomendou duplicatas. Não posso acreditar. Ela planejou isso desde o início? Parece que sim. Além disso, tinham informações sobre suas viagens a trabalho. Sua irmã tem uma conhecida no RH da sua empresa, que passava as datas. Ninguém foi preso, mas a multa foi salgada. Romã foi demitido depois que a empresa soube do incidente. Jean perdeu todos os amigos em que estavam na festa, eles, furiosos por terem sido arrastados para uma invasão e presos. Meus pais tentaram me ligar por semanas. Jean enviou mensagens intermináveis sobre como eu destruí sua vida. Apaguei tudo sem ler. Troquei todas as fechaduras, instalei um sistema de alarme mais avançado. Galina e Linisha, minha vizinha, ficou ainda mais próxima. Ela se desesperou, eu deveria tê-los reconhecido. Estiveram aqui no seu churrasco. Não se culpe. Eu também não imaginava que minha própria família fosse capaz disso. Hoje, não falo mais com eles. O que fizeram é imperdoável. Copiaram minhas chaves às escondidas, transformaram minha casa em ponto de farra enquanto eu trabalhava, e agiram como se tivessem direito sobre tudo. Quando lembro das vezes que disseram que eu não a merecia aquela casa, e depois a usaram como se fosse um bar aberto, a ironia é cruel. Mas amo meu lar mais do que nunca. Agora, ele é realmente meu protegido, seguro. E tem alguém que de fato se importa, Galina e Linisha, uma amiga de verdade. O resto? Não merece nem meu silêncio.